Pansieri atualiza o Cruzeiro e trouxemos há pouco em manchete, tem notícia relacionada a departamento médico. Um abraço, boa noite, Pansieri. Boa noite para você, João Vitor Cirilo, também é do Panzi, quem acompanha a reunião da turma do bate-bola é o Lautaro Dias. Ontem nós não vimos o Lautaro em campo, estávamos na Toca da Raposa acompanhando o treino aberto, né? Parte do treino foi aberto, Cirilo, e fizemos a turma do bate-bola de lá. E hoje a informação, o treino foi de manhã, ou seja, foi mais cedo aí nessa programação da comissão técnica do Cruzeiro. O Lautaro também não treinou, fez um trabalho de fortalecimento e equilíbrio muscular. Se o Lautaro na semana passada também foi ausência em alguns treinos, e se essa semana ainda não foi a campo, Cirilo, uma interrogação muito grande a utilização dele no jogo contra a equipe do Bahia na sexta-feira. Para ser sincero, nessa experiência aí de dia a dia de clube, eu acho que não vai, né? Pelo que eu sinto, não vai, e aí é uma impressão com informação, porque não tem como colocar um atleta que não veio fazendo a janela de treinos com os demais companheiros para esse confronto. Então, é segurar o Lautaro para o jogo de quarta-feira contra o Lanús. Às 19 horas, inclusive o goleirão do Lanús falou que tá firme aí, daqui a pouco nós vamos falar disso, mas aí é uma oportunidade então de segurar o Lautaro, né? Prender aí o Lautaro fazendo esse trabalho de melhoria da parte física, performance, e ter um jogador pronto para o duelo contra o Lanús, primeiro jogo da semifinal dessa Copa Sul-Americana. Cirilo. Panzi, impacto da ausência de um titular nessa reta final aí de trabalho, pensando no jogo contra o Bahia, e sem o Lautaro, quem você imagina que possa cumprir bem a função? Temos aquele meme do Chico Buarque, né? Pode ser o Diniz. O Rafa Silva tá liberado, sorrindo. Perdi o Lautaro, triste. É verdade. E assim, eu acho que o prejuízo, ainda que você tenha a volta do Rafa Silva, você perdendo o Lautaro, o Cruzeiro está no prejuízo. Você tinha ganhado em quantidade, tendo um atacante a mais. Agora você perde a quantidade e a qualidade, porque o Lautaro é mais jogador do que o Rafa Silva e é um titular desse time, não só do Diniz, já era um titular da equipe do Seabra também, e vinha entregando. O Lautaro fez um jogo muito bom no Maracanã contra o Fluminense, e é uma ausência que certamente vai ser sentida. Mas eu tô com o Pansieri, cara. Se tem uma dúvida, se tem que segurar o jogador em uma partida que seja do Brasileiro, por mais que o Cruzeiro precise do resultado, por pior que seja o recorte do Cruzeiro nas últimas 10 rodadas, 1 vitória e 5 empates, você tem que priorizar uma competição. E a outra é a semifinal de Copa Sul-Americana. Você tá a 3 jogos de um título continental, você tá a 3 jogos de uma classificação para a Copa Libertadores na fase de grupos. Então, cara, é focar, é priorizar, é preparar o Lautaro para o jogo da Sul-Americana e com o que tem para o jogo contra o Bahia. Os desfalques são muitos, o Diniz vai ter que quebrar a cabeça para montar esse Cruzeiro, mas ele teve tempo aí, a data FIFA tem tempo até sexta-feira, e eu acredito que ele vai fazer a melhor escolha. Olha só, o Lautaro, então, fazendo esse trabalho interno de equilíbrio e fortalecimento muscular. O Rafa Silva, o Vitinho, o Japa, Kaique Kenji nos trabalhos híbridos. Então, assim, é a turma que tá fazendo aquele trabalho diferenciado dos outros. Quando eu tenho que falar de trabalho híbrido, muita gente não sabe, parece que é até repetição minha, mas é porque é uma nomenclatura nova, vamos colocar no futebol. O que é isso? É a fisioterapia, é ali um fortalecimento na academia, é um departamento médico observando a situação, é o fisioterapeuta também observando, a preparação física é um trabalho integrado desses atletas que podem ir a campo, fazem um estímulo em campo, fazem um estímulo na academia, Esse é o trabalho, né? Traduzindo, né? Quando o cara se lesiona, ele vai à fisioterapia. Quando ele vai voltar a atuar, quando ele está mais próximo de voltar a atuar, ele faz a transição, que seria o trabalho híbrido. É um pouquinho de preparação física, um pouquinho de gramado, de trabalho no campo. Essa é a última etapa antes do cara poder voltar e ser liberado 100%. Exatamente. Então, aí, vamos colocar que é a etapa que deixa todo mundo na ansiedade, na agonia, para fazer o trabalho em campo com os demais companheiros, porque vê todo mundo treinando, mas ele ainda não está liberado totalmente para essa atividade. Então é a situação do Cruzeiro para esse jogo contra a equipe do Bahia. Vamos ver o que vai fazer o técnico Fernando Diniz em relação ao ataque, né? Perdendo aí o Lautaro, se ele vai optar por 2 atacantes, né? Com o Veron e o Caio Jorge, aí
povoa esse meio campo, colocando um Barreal, sendo ali um meio atacante, enfim, são possibilidades, são essas situações do Cruzeiro. E atrelado a tudo isso, nós falávamos e estamos contando a situação do Matheus Henrique, que é um jogador que é baixa também para esse confronto, para esse duelo do Bahia, e aí pro jogo do Lanús não tem Lucas Homero e também não tem o Matheus Henrique. Cirilo. Porque pensando ofensivamente nesse Cruzeiro, Edu, não tem muita peça, né? Dá para imaginar que, por exemplo, vai botar um garoto para jogar no ataque para manter a estrutura, tira o Lautaro, bota um outro atacante mesmo jovem. Não tem muito atacante no elenco do Cruzeiro, né? Não tá sobrando atacante, né, Edu? Não tá faltando, né? Tá faltando, você perdeu o Lautaro, o Rafa Silva você ainda não pode contar, tá na transição. Você tem o Caio Jorge e o Veron. O Veron também voltou de um longo período, parado por conta de lesão. Barreal pode ser atacante? Pode. Eu acho desperdício. Ele pode ser atacante, só que você perde um cara que tá entregando como meia e põe como atacante um cara que não consegue entregar como atacante. Por conta da estatura, condição física, vai trombar ali com o lateral, com o zagueiro. Eu prefiro o Barreal jogando por dentro, jogando como um terceiro homem de meio de campo. Mas vamos ver o que o Diniz vai montar para essa equipe, qual que é a estratégia que o Diniz leva para o jogo contra o Bahia. Tá ficando um Cruzeiro bem desfigurado, um Cruzeiro bem complicado de ser montado. Provavelmente nós veremos improvisos, e aí quando eu falo improviso é de uma hora para outra, porque você perdeu o Lautaro. Não dá tempo de você ficar ali 10 dias preparando um meia para jogar de atacante, um volante para jogar de meia. Não é simples, não é fácil fazer isso. Então provavelmente teremos improvisos nesse jogo contra o Bahia. Ou seja, é um jogo que é importante, Panzi e Cirilo, não só pela questão que a gente já abordou muito aqui nesses dias de data FIFA, que é jogo de 6 pontos, jogo em casa, que tem um apelo emocional do torcedor também, que gosta de ver o Cruzeiro, de estar no Gigante da Pampulha, de mais um jogo do Diniz em casa. Tem essa questão até de uma prévia do que vem pela frente na Copa Sul-Americana, porque quando você lida com vitória, e isso você ouve de qualquer treinador, você chega mais forte para uma partida de Copa, que é na outra semana, na quarta-feira, no meio dessa semana. Então, se você vivencia essa vitória, você chega maior, vamos colocar assim, né? Não menosprezando nunca o Lanús por tudo que tem, porque chegou essa semifinal também de Copa Sul-Americana, mas é uma parte também psicológica que manda hoje e existe no futebol. Sobre Cássio, ontem ele fez um trabalho em campo e eu vi o Cássio saltando, o Cássio pulando para a esquerda, para a direita, chutando bola, fazendo trabalho com os pés com o Robertinho, e hoje isso se repetiu. Ele fez uma parte em campo e depois fez um complemento no departamento médico lá com a fisioterapia, com a preparação física, e isso já deixa o torcedor bem tranquilo que o Cássio vai estar em campo contra o Bahia. Ótimo, Cruzeiro, informação inclusive relacionada a mercado, a possível reforço, Emerson Pansieri. Vamos lá, Cirilo, inclusive a matéria que está no nosso tatiaesporte.com.br do Pio com o Matar, e a apuração vai sendo ampliada. Olha só, o Christian, volante do Atlético Paranaense, 23 anos, todo mundo se recorda desse jogador no radar do Cruzeiro, né? Se não se recorda, tô refrescando a memória de todo mundo agora. Ele teve ali quando a gestão ainda era do Ronaldo, né? E ali Paulo André, Pedro Martins estavam no comando do futebol celeste. E na ocasião não andou. Até surgiu uma possibilidade de Bahia City, porque ele vai pro Bahia, e também não andou. O Christian é um jogador muito bem avaliado internamente no Cruzeiro, essa é a informação, por tudo que ele faz em relação a meio campo. É um jogador que pode jogar de primeiro volante, segundo volante, pode jogar de armador. O Cruzeiro precisa de elenco para a próxima temporada, então trabalharia muito essa contratação do Christian pensando nisso. Outra coisa que vale destacar, tem o Palmeiras também na jogada. O Palmeiras quer contar com o jogador. E o poderio financeiro do Palmeiras também é grande, né? O Cruzeiro tem o Pedro Lourenço hoje, o Pedrinho que é aniversariante, inclusive, do dia. Desejamos aí já parabéns pro Pedrinho, muita felicidade para ele, muitas vitórias do Cruzeirão mais lindo do mundo pro Pedrinho. Mas mesmo com todo esse poderio financeiro, quando tem um Palmeiras na jogada, é dinheiro, né, gente? É uma grana. Então vamos ver como essa situação vai caminhar, se vai evoluir, mas é um nome que o Cruzeiro monitora assim com um asterisco, sabe?
É interessante pra caramba? Essa é a realidade do Christian, jogador de meio campo do Atlético Paranaense. Cirilo. Boa, Emerson Pansieri. O Edu, um companheiro aqui da redação, costuma fazer essa pergunta. Gosta do trabalho do Christian? O Christian teve uma temporada de 2023 melhor, né? Com melhores números, mais protagonismo. A atual temporada houve uma queda, mas é um jogador de 23 anos, né? Tremendo potencial, gosto do nome sim. Acho que se o Cruzeiro conseguisse a contratação, chegaria para compor esse elenco e entregar mais qualidade ao elenco, pensando em elenco para 2025, se encaixa no estilo de jogo do Fernando Diniz, como disse o Pansieri, desempenha mais de uma função no meio, faz os dois lados, joga pela meia esquerda, pela meia direita, é um jogador interessante, precisa melhorar os números. Se houve uma queda de rendimento em 24, pode haver também uma queda no valor, e aí um poder de barganha do Cruzeiro. Boa, Edu, para fechar, Pansieri. Para fechar, Cruzeiro e Lanús já saiu, né, preço de ingressos para esse confronto, tinha essa expectativa e aí foi mantido os ingressos do jogo contra o Libertad, então o torcedor pode fazer essa compra do Bahia e também o jogo contra o Lanús. Também tem essa informação no nosso itatiaesporte.com.br. E o Alexandre Matos, ele que é o CEO do Cruzeiro, está no Paraguai, uma reunião aí em relação a essa semifinal da Copa Sul-Americana, aí com dirigentes também do clube argentino. O Cruzeiro também se preparando nessas duas frentes, nessa retomada de Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, jogo na quarta-feira, 7h da noite, com certeza. Muita emoção aí pro torcedor do Cruzeiro esse jogo. Em Luciano Dias é o novo treinador da equipe sub-20 do Cruzeiro, com 54 anos, está chegando aí com uma trajetória legal, né, no futebol, e aí vai fazer essa preparação na Toca da Raposa 1, com foco no time sub-20, e aí tem passagens, por exemplo, no Corinthians, né, chegou a atuar no time sub-20, também como auxiliar técnico do time principal, teve passagens também no Cuiabá, interior de São Paulo. Ele, como jogador, foi atleta do Grêmio, né? Inclusive jogou com o Adilson Batista no Grêmio, o Luciano Dias, e ele vai comandar a primeira atividade com o elenco na sexta-feira na Toca da Raposa 1. O Tony Carvalho, lembra do Tony Talibã? Lembro. No América? Ele tá na base do Cruzeiro também, vai comandar o time nesta quarta-feira contra o Cuiabá pela Copa do Brasil Sub-20, mas na sexta-feira o Luciano Dias já faz esse trabalho primeiro com os jogadores do Sub-20 do Cruzeiro. Cirilo.